Agradeço, o Ederson, pela sua fala. Eu estou preocupada agora porque eu estou fazendo papel de chata aqui de cortar as pessoas e eu quero saber quem é que vai me cortar, né? Porque eu vou falar um pouquinho também sobre a questão da luta antimanicomial. E enquanto as pessoas falavam aqui, eu fiquei assim pensando, por que será que a gente tem tanta dificuldade em aceitar, né? Porque assim, o discurso dessa luta é assim, é sempre nesse sentido, a gente precisa aceitar, não é uma questão só de tolerar o outro, né? É aceitar o diferente. E aí o Ederson falou algumas questões aí também que a gente pensa e faz parte da nossa formação, né? Não só como profissionais da saúde, mas também como pessoas, assim, né? A gente carrega esse ranço aí da razão cartesiana, né? Que a preocupação é um discurso lógico, é um discurso que tenha convergência assim, com a realidade, né? Então, a dificuldade maior que eu vejo assim na nossa atuação é essa mesmo, assim, de conseguir entender esse sujeito, né? Porque a gente fica nessa tentativa, assim, quando a gente estuda psicopatologia, traz muito essa questão, assim, o normal e o patológico, né? O que é normal, o que é anormal. Então, assim, é muito frequente a gente ouvir, assim, eu vou ler um trecho para vocês, por exemplo, de um livro de psicopatologia, sobre essa diferenciação entre normal e patológico. Schneider diz que uma percepção delirante ocorre quando se atribui a uma percepção normal um significado anormal, sem que para isso existam motivos compreensíveis, quer do ponto de vista da razão, quer dos sentimentos. Então, ele situa a ocorrência delirante como um fenômeno inteiramente patológico, como uma crença puramente subjetiva, sem qualquer ponto de apoio na realidade. Então, a nossa preocupação, infelizmente, tem sido fazer um diagnóstico apoiado no que essa pessoa está dizendo. Isso é real, não é? Como vocês viram no filme, eu não sei se era enfermeira, quem era, ela dizia assim, como é seu nome? Eu não tenho nome. Né? Quem é você? Ela insistia, ele estava dizendo, eu não tenho nome, eu estou morto, o Almerino já morreu. Né? Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem de ouvir esse discurso. Né? É uma coisa assim que não tem pé, não tem cabeça, então vamos suprimir. É um delírio, não tem importância nenhuma. Né? Então, assim, e aí eu estou aqui representando a psicanálise porque é a minha formação, então eu vou falar a partir desse pressuposto, né, de Freud e Lacan. Então, assim, se a gente for pensar qual é a contribuição que a psicanálise traz nesse sentido, né, desde o seu surgimento, então, no século XIX, a psicanálise ela nasceu no contexto da ciência moderna, então, em que estava aflorada essa questão de conceitos claros, nítidos, né? Como é que se constrói a ciência? É baseada nisso, na razão. Então, Freud vai estudar a histeria, né? E ele vai perceber assim que a histérica, por exemplo, ela tem uma paralisação da mão, sem que o restante do braço esteja paralisado também. Como é que isso é possível? Como é que a ciência explica isso? Né? O lógico seria que o braço todo estivesse paralisado, pela anatomia, pela fisiologia. Né? Então, assim, e aí como que se explica isso? E Freud vai se interessar por essa questão e ele vai propor o conceito de inconsciente, né? Que seria, isso explicaria assim, que isso é uma representação. Então é no campo das ideias. Eu posso, por exemplo, andar torto porque meu pai queria que eu fosse uma pessoa direita. Né? Então, assim, o inconsciente ele permite a gente, o corpo da gente fazer alguns sintomas que dizem dessa verdade desse inconsciente, né? Então, assim, daí então, do Descartes, que a gente tem lá, o penso, logo existo, a psicanálise vai propor, lá onde eu penso, eu não sou. Então, assim, o sujeito da psicanálise e do inconsciente é aquele sujeito que deseja, não é o sujeito da razão. E esse sujeito vai surgir, por exemplo, nos lapsos, né, que quando eu troco um nome, quando eu esqueço alguma coisa. Freud vai dizer que não existe coincidência, né? É a questão da causalidade psíquica. Então, nos sonhos, ele vai estudar também essa questão do inconsciente, nos sintomas. Então, assim, essa é uma das contribuições da psicanálise.
A outra contribuição que a gente pode destacar é nesse conceito de realidade, né? Esse teste de realidade que a gente é ensinado na nossa formação a perguntar, né? Para a gente saber, essa pessoa está realmente delirando, está alucinando, onde é que você mora, né? Como é seu nome? Então, não sabe responder? Não está de acordo com a realidade. Então, essa realidade também é baseada nesse modelo de ciência moderna que a gente chama, né? E para a psicanálise vai interessar, então, a realidade psíquica, que não é a realidade dos fatos. Então, o que me interessa nesse sujeito não é saber se ele está sabendo a realidade, se ele está falando coisa com coisa, não é isso, né? É ouvir o que esse discurso dele tem a me dizer, de onde vêm essas palavras. Eu achei curioso ali que o rapaz, ele começa a falar, porque o Big Brother, e aí a mãe, ele começa a falar assim, coisas que pra gente não tem sentido nenhum. Mas isso é um discurso, né? É um discurso que a gente não pode desconsiderar. Então, o que interessa, em linhas gerais, para nós, o que tem que interessar para nós como psicólogos, não só os que têm a abordagem da psicanálise, é justamente ouvir esse discurso, né? Não é desprezar e nem, né, no sentido de suprimir esse sintoma. Até porque o delírio, a alucinação, é uma tentativa de reconstrução. Então, diante de um vazio, de uma coisa assim, de uma perda, né, vamos dizer assim, é a forma como eles conseguem construir alguma coisa, né, através disso. Então, eu vou citar um trecho que Freud diz no texto, além do princípio de prazer, ele está se referindo ao percurso da psicanálise como ciência, e ele vai dizer assim, ele cita um poeta e diz assim: ao que não podemos chegar voando, temos que chegar manquejando. As escrituras dizem-nos que não é pecado mancar. Então, o que interessa a psicanálise, enquanto as pessoas estão, né, preocupadas em suprimir o que é o diferente, o que é o deficiente, o que é o anormal, a gente está preocupado justamente com aquilo que está mancando, vamos dizer assim, né? O nosso interesse tem que ser esse, por uma questão ética, né, de saber ouvir um discurso. Afinal de contas, a nossa função é justamente essa, de ouvir, né? E aí, assim, eu queria trazer uma outra questão, que é da importância do diálogo entre os direitos humanos e a psicologia. A gente sabe, assim, que a criação dos direitos humanos, ela percorre, assim, um processo histórico, né? Foi intensificado depois da Segunda Guerra Mundial, depois do massacre nazista, em que foram dizimadas algumas populações de minorias. E os direitos humanos, eles são genéricos, né? Então, como diz a propaganda lá, para ter, basta ser, né? Então, na ideologia dos direitos humanos, qualquer ser humano tem esses direitos. Só que isso é muito genérico. E aí, o que a gente tem de aplicabilidade? A gente tem a questão dos direitos fundamentais, que são os direitos garantidos a qualquer pessoa. E, então, esses direitos fundamentais seriam aqueles direitos, espécies do gênero direitos humanos, que em determinado momento histórico, político, cultural e social de um povo, este resolveu positivá-los no ordenamento jurídico. Então, essa lei 10.216, ela é a lei, né, da reforma psiquiátrica, que está na pasta de vocês. A gente sabe da necessidade da criação a partir do momento que a gente analisa a história da loucura, em que atrocidades foram cometidas, né, nessas internações, como a gente viu no vídeo. E, bom, então é preciso fazer essa diferenciação entre o que é esse direito, que é o fundamental, que ele é essa aplicação da lei. Então, assim, tem lá os direitos humanos, tem os direitos fundamentais, e aí as políticas de efetivação desses direitos vão implantar, por exemplo, essa lei, que é para garantir, de fato, a realização, né, a garantia desse direito humano. Sem isso não é possível, porque senão a gente fica só no discurso e não faz nada, né? Então, assim, nós da psicologia, assim como qualquer outro profissional da área de saúde, nós temos a obrigação de saber da história, tanto da história, como a Hannah bem lembrou, a gente tem que saber do contexto, tem que saber da história, desses direitos e das pessoas também que estão internadas, porque esse movimento de internação, ele suprime a história do sujeito. Ele está lá como um número, né? Ele não é um sujeito, da forma como tem sido feito historicamente. Então, a gente não pode considerar esse sujeito como pura patologia a ser suprimida. É claro que a medicação é importante, né?
em alguns momentos, mas também a gente não pode achar que só isso. Então, assim, para finalizar, eu queria dizer que, para que a psicologia possa contribuir com essa luta, há que saber que o discurso psicótico porta um sentido. Ele não é um discurso sem pé nem cabeça. Assim como qualquer outro, ele é um discurso. Então, para ouvi-lo, basta que sejamos com os ouvidos abertos a ele, né? E esse sujeito dos direitos humanos, que a gente tanto fala, é o mesmo sujeito com que nós lidamos no dia a dia das nossas clínicas. Aquele que a gente ouve lá todos os dias, nos CAPs, nos ambulatórios e etc., né? O sujeito do direito, então, não é uma entidade que a gente está fora do nosso alcance e que a gente não tem responsabilidade nenhuma, né? E a nossa luta enquanto psicólogos pode ser erguendo bandeira, pode ser participando, né, desses debates que a gente está fazendo hoje, pode ser na construção teórica também, mas ela também se dá no compromisso que nós temos com a nossa profissão, né, e principalmente com os sujeitos que ouvimos em nosso trabalho. Quando não recuamos diante do psicótico, quando possibilitamos um espaço de escuta à sua fala, para que possa construir sua história, então, nós estamos trabalhando a favor da dignidade dele. Quando a gente escuta, é dignidade que a gente está dando, né? E aí ele pode concretizar, então, esses direitos. E aí eu concluo dizendo que esse é o papel da psicologia na interface saúde mental e direitos humanos, apostar no discurso psicótico como portador de sentido, pois somente quando falamos com nossa própria voz é que exercemos direito e temos dignidade. Bom, a gente abre agora então para o debate. As pessoas que quiserem fazer pergunta podem levantar a mão. Quem for muito tímido, mas espero que não tenha muitos tímidos aqui, escrevem num papelzinho e entregam para o Oscar, que é a pessoa responsável. Nós vamos pedir para que a pessoa se apresente, se identifique para que possamos fazer o registro da sua pergunta aqui nesse debate. Meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e psicoterapeuta e atuo em CAPS AD. E a minha pergunta, e é claro que no fundo eu já sei a resposta, né, mas um pouquinho para a gente pensar a respeito e discutir sobre isso, né? A respeito dessa repetição dos velhos modelos, das velhas práticas, nos serviços que deveriam, né, apresentar uma outra proposta, né? Inclusive, hoje foi na sexta-feira, é o dia que a gente faz a reunião de equipe, né? E nessa semana houve uma situação em que um paciente se irritou com uma atividade lúdica, né? E ele se irritou e esbravejou, né? E aí na reunião de hoje, né, alguns colegas questionaram essa atitude do paciente, né, e falando que não, mas que ele tem que ser medicado, né? Ou seja, né, não está se ouvindo nesse discurso do sujeito, não está permitindo que ele tenha voz, que ele tenha o direito de se irritar. Então, isso dentro de um CAPS, né, que deveria oferecer essa escuta, né, que deveria permitir que o sujeito possa, né, ser quem ele é e ser ouvido nisso, né? Não que a gente tenha que concordar com tudo que ele faça e fale, né, mas que ele possa ter o direito de ser, né? E aí minha pergunta é, o que a gente faz, né, para que os profissionais possam realmente, de fato, né, oferecerem um trabalho dentro da proposta da reforma. A sua pergunta é específica para alguém ou é geral? Geral. Quem quer começar? Bom, como a pergunta é geral, eu me incluo no geral. Acho que você tem toda a razão. Eu acho que todo serviço de saúde mental, ele tem que ter uma verba para repor o material da sala de terapia. Por exemplo, mesas quebradas, né? Então, há momentos em que tem que deixar o paciente quebrar tudo mesmo. Talvez ele seja beneficiado com isso. Eu acho que o maior problema não é o paciente, é a equipe, né? Porque se você pune o paciente com uma injeção, com uma camisa química, só porque ele perdeu o controle naquele momento, né, alguma coisa tem que ser feita com isso, e eu não acredito que medicação possa resolver isso, tá?
É claro que isso depende também de uma certa sensibilidade da equipe para ver se aquilo não vai se transformar numa tragédia, entendeu? Pior. Mas, rapidamente, né, para não tomar o tempo, eu me recordo de uma paciente num hospital psiquiátrico, que foi justamente aquela que eu mencionei, que depois de 38 anos de tratamento tradicional, ela ficou sem droga nenhuma e continua até hoje. Eu me recordo que a primeira vez que me chamaram para medicar a paciente, porque ela estava quebrando tudo, estava agredindo, e agredindo mesmo, pesado, arrancando sangue de vários pacientes, eu pedi para o grupo de 8, quem já trabalhou no hospital psiquiátrico sabe o que é um grupo de 8, né? São 8 suicidas que tentam segurar a raiva de um corajoso, né? Eu pedi que deixasse que eu entrasse sozinho. Eu me tranquei dentro do quarto, fiquei mais ou menos umas 2 horas. A paciente ela destruiu tudo. E depois de 2 horas, eu comecei a conversar com ela para saber por que ela estava com tanta raiva. E aí ela começou a colocar toda a infância dela, a questão da perda da mãe, a questão do pai, a questão do orfanato, a questão do hospital psiquiátrico desde os 11, 12 anos de idade, tá certo? Então, eu acredito que os modelos tradicionais, eles não funcionam. Todavia, existem situações em que se você não tiver o feeling diagnóstico, quem vai para o caixão é você. A prova disso é o Dr. Blaia lá em São Paulo, que a paciente chegou na porta do consultório dele e falou: o seu horário é amanhã às 2 horas, não é hoje. Ele falou: não, mas eu quero conversar hoje. Ele falou: não, hoje eu vou atender outra paciente, a senhora vai para casa. Ele não teve o feeling necessário, levou 2 tiros no peito e morreu na porta do consultório dele. Então, eu acho assim, há momentos que não tem outra saída, né? Eu sempre digo, se eu chegar nesse ponto, eu peço a Deus que me dê uma injeção no músculo, que é o mínimo que eu mereço naquele momento para mim poder voltar a dialogar. Agora, abusos são feitos o tempo todo. Como eu não tenho rabo preso nem com o laboratório de remédio, nem com a equipe que fabrica o manual diagnóstico estatístico ou a CID-10 e todos esses nomes de sintomas que viraram doença, eu estou muito à vontade para dizer o seguinte: a grande maioria das pessoas, inclusive psiquiatras, não sabe o que é doença mental, né? Mas isso é uma outra discussão, tá? Rodrigo, eu vou falar como eu trabalho em CAPS também, né? Eu acho que quando você traz essa questão, eu acho que é uma coisa que a maioria dos CAPs hoje está vivenciando isso. Será que não está na hora de nós abrirmos, né, as nossas atuações, mudarmos essas atuações? Quando ele diz assim, que ele não gostou, será que estava adequado realmente? Será que nós não estamos menosprezando esse paciente? Não é isso? Então vamos olhar, igual a colega falou agora há pouco, e ouvir esse paciente. Se nós não ouvirmos esse paciente, nós não vamos conseguir tratar, ajudar esse paciente. Então está na hora dessas equipes, dos CAPs, reformular. É difícil, é muito difícil, né? Nós nascemos de uma formação, temos anos aí, para os psicólogos às vezes é difícil sair do set terapêutico, né, da sala fechada, mas se a gente não mudar, a gente vai ter o que o doutor falou, o serviço substitutivo não funciona. E isso os nossos pacientes estão dizendo para a gente diariamente. Então está na hora dessa equipe, né, Rodrigo, olhar diferente, sentar junto e discutir o que é que dentro do seu CAPS, nesse momento, vocês possam estar fazendo para mudar. E não, na verdade, nos ofendermos, né, com a posição do paciente. De gritar, de brigar, dizer não quero. Não quer? Não quer, não precisa participar. Não é obrigado a participar. Eu acho que a primeira coisa seria a gente começar a pensar um pouco os profissionais, o que é que a gente está fazendo. A gente está buscando mesmo? A gente sabe o que a gente está fazendo? Né? Vamos pensar um pouquinho. Só para complementar o que os dois disseram, nós, nem psicólogo, nem médico, nem ninguém, nem assistente social, ninguém sabe a verdade sobre aquele paciente. Quem sabe é ele. Então eu não posso chegar lá e dizer assim, você vai fazer isso porque isso é o que está dizendo aqui que é o certo, que é a realidade. Não é assim que funciona. Ele tem a lógica dele.
É diferente, mas é uma lógica. Então, assim, a gente não pode... E, assim, acontece, até foi engraçado, essa semana eu ouvi uma história de um colega, assim, contando de um grupo, e nesse grupo tinha, assim, pessoas que eram atendidas no CAPS ou no ambulatório, uma coisa assim. E aí tinha um sujeito psicótico que ele dizia, ele chegou no grupo, eu sou Messias e eu tenho a palavra aqui, então eu vou dizer não sei o que, daí insistiu um pouquinho, a profissional disse assim, aqui ó, política, futebol, religião, ninguém vai discutir. Fica, né? Não vai fazer. Então assim, e aí ele ficou quieto, participou do grupo e tal, e aí no final ele disse, mas vocês sabem que eu sou o Messias, né? Então, assim, é uma verdade que está gritando, que está no delírio, que está na alucinação. E, assim, quem somos nós para dizer que aquilo é mentira, que aquilo não é real? É claro que é real, para ele é real. Então, eu acho que tem que começando por aí. Né? A gente tem que começar a ouvir esse discurso, não como esse nosso discurso aqui do eu sei a verdade, eu sei o que é a realidade. Então, eu acho que começando por aí já é um meio caminho andado, né? Como diz. Eu sou Keila, trabalho no CREPOP, lá no CRP, e com políticas públicas. Então, a pergunta primeiro para a Carla, que você falasse um pouco do trabalho que se faz no envolvimento com a família, tendo em vista que nessa, acho que, proposta, né, de antimanicomial, a gente precisa fazer esse pacto, esse envolvimento, não sei como seria, se pudesse dizer um pouco disso. E o outro do doutor, dizer, assim, que ele pudesse, talvez, para mim ficou faltando, como é que foi então o atendimento daquela pessoa que a gente fala de não hospitalização com tratamento, e como é que se dá isso se não tinha vaga, o acesso ao direito à saúde, que a gente está falando de direitos humanos, né? Mas então que saída a gente pode pensar na rede de saúde, no município, como é que a gente faz isso, tendo em vista que a gente trabalha com essa questão da não internação compulsória? Seriam essas duas questões. Bom, no CAPS que eu atendo, a gente, durante esses anos, eu estou lá há 12 anos, né? Então, durante essa caminhada, nós percebemos que a família é extremamente importante e tinha, sim, a gente atendia só o paciente, a gente não olhava essa família, né? Então, o que nós começamos a fazer? Quando temos essa reunião que o Rodrigo fala, nós começamos a discutir isso, essa importância. E hoje nós temos, sim, o atendimento a essa família. Então, é realizado grupos de família, né? Só que a gente chama de o grupo de cuidar do cuidador, né? É quando o CAPS olha para a família. É a família, a gente está ali para ouvir a família. As dificuldades, as angústias, as ansiedades, né? E tentar amenizar isso, tentar fazer esse vínculo entre a família e o seu paciente. Esse trabalho a gente tem feito e a gente tem obtido bons resultados com isso. Nós conseguimos aproximar essa família desse paciente, essa família participar e compreender a doença do seu familiar, porque a maioria não compreende. Principalmente quando a gente fala em depressão, né, que não tem sintomatologia, não tem ferida, não tem... Então, não sei se eu consegui responder a pergunta, mas o trabalho que se desenvolve hoje é cuidar dessa família. Os pacientes que são atendidos no CAPS, essa família também é atendida no CAPS, né? São encontros mensais, em que é realizado com esses familiares para olhar e cuidar deles. Não para falar do paciente ou trocar informações do paciente, não. É para ouvir e auxiliar esse familiar. A pergunta foi sobre um paciente que pulou para dentro do hospital, que queria ser internado e não tinha vaga, é isso? Então, tá. Ele está aqui em Campo Grande, no nosso lar. Porque lá não tem vaga mesmo, são 5 vagas em hospital geral, onde interna casos que têm patologia orgânica associada à patologia mental, geralmente, ou casos assim muito graves. Então é por isso que está sendo construído 20 leitos para atender esses casos emergenciais. Então, no caso, ele está aqui. Acho que a pergunta devia ser outra, né? O que... Olha, eu vim de uma realidade de CAPS muito bem estruturada. Há 4 anos atrás, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, eu estranhei bastante, tá? A rede.
tá? Aqui no Cone Sul, não estou falando daqui do centro, mas no Cone Sul é muito pobre, né? Você tem pacientes que saem lá de Mundo Novo, né, de Eldorado, viajam 200, 250 quilômetros para conseguir uma receita médica. Tá? É muito grave essas coisas. E tem uma outra realidade muito grave lá, que é a questão dos indígenas. Né? São 17 mil índios que não têm praticamente muito, né? Com exceção talvez do atendimento que é feito em algumas internações aqui. Eu acho que o maior problema é a falta de vergonha na cara das pessoas que trabalham com saúde mental. Acho que esse é o maior problema. Tá? Eu vou dizer por que eu acho que é a falta de... Há cerca de 2 anos atrás, nós fizemos um projeto de fazer o primeiro CAPS indígena do Brasil, lá em Dourados. Estava tudo pronto, redondinho, a verba do governo federal já estava vindo para cá, tá certo? O apoio do Estado, estava tudo certinho. Na última hora, o prefeito disse que não ia assinar a implantação do projeto porque o dinheiro era para fazer o anel viário da cidade. Logo em seguida o prefeito foi preso com o vice-prefeito, não sei se conhece a história. Né? Bom, então eu acho assim, tem muito dinheiro que vem de verba federal para poder resolver os problemas no seu sentido, vamos dizer, econômico e estrutural, que esse dinheiro é desviado, todo mundo sabe disso. Recentemente foi desviado R$1.800.000 lá, que era especificamente para atender essa população. Outra coisa, pessoas dentro da própria Secretaria Especial Indígena são contra a construção de CAPs indígenas, tá certo? Eles orientam as lideranças indígenas a não deixar montar um sistema de CAPs, porque isso vai, vamos dizer assim, de alguma forma prejudicar essas pessoas, porque vai tirar a identidade cultural deles, vai destruir uma série de coisas. Então, a maior resistência que existe hoje na implantação de um modelo de CAPs para atendimento, eu estou dando um exemplo de indígena porque é o mais gritante lá, né? São os próprios agentes de saúde e políticos ligados à administração, vamos dizer, da Secretaria Especial Indígena, que são contra, tá certo? Por que são contra? Porque existe um preconceito muito grande contra a medicalização da doença mental. Todo mundo aqui sabe que psiquiatra não é uma figura muito bem vista por vários motivos, certo? O maior problema que eu vejo na área de saúde é que a gente devia fazer uma luta ideológica, porque cada um fica na sua tribo. Só dentro da psicanálise está cheio de tribos. A tribo dos lacanianos, junguianos, winnicottianos, bionianos, etc. e tal. É claro que eles convivem bem, mais ou menos bem, né? Mas nem sempre. Então, eu vejo assim, a minha preocupação é que um paciente que chega num ponto em que ou ele mata alguém... Eu vou dar um exemplo rápido só para terminar, você vai entender aonde que eu quero chegar. Eu atendi uma senhora que estava com uma depressão indígena, estou terminando, uma depressão muito forte. Sabe por que ela estava deprimida? Porque a sobrinha era viciada em drogas e ela foi roubar uma bicicleta da tia para poder trocar por drogas. Na hora ela retalhou a tia com uma faca. A tia chegou em casa e contou para a família. A filha, que é prima da quem atacou, foi lá e matou a prima que tinha esfaqueado a tia. Aí o que aconteceu? O pai da moça que morreu, que era viciado em drogas, que é pastor evangélico, tá certo? Da igreja Deus é Amor, ele foi lá e benzeu o filho, o próprio sobrinho, matou o próprio sobrinho. Quer dizer, num dia só, uma pessoa com efeito de drogas fez um estrago violento. Agora eu pergunto para você, como tratar esses casos? Tá? Então, eu vejo assim, esse paciente, ele invadiu o hospital porque ele quer tratamento, ele não aguenta mais. Eu tenho um paciente lá que desde os 5 anos de idade que ele fica enterrado dentro de um buraco, dentro da aldeia indígena, com todos os sintomas descritos como esquizofrenia. Esse paciente, ele nunca tomou medicação. A primeira vez que eu dei medicação para ele, ele já começou a ficar bem melhor. Hoje ele conversa normalmente, faz atividade de terapia ocupacional. A cabeça dele é outra. Então, nesse caso específico, o remédio ajudou bastante ele. Sabe qual que é o problema agora? O problema é que se eu devolver ele para dentro da aldeia, vão enfiar na boca dele, sabe o quê? Crack, pinga, etc. Todo o trabalho vai ser desfeito. Então, eu não quero passar aqui a ideia de que a gente é a favor de trabalhos específicos e tratamento individualizados. Eu acho que a solução para o tratamento de doença mental, tá certo?
é um tratamento que envolve todas as esferas. Tem que se reorganizar essas famílias. Se você não... se você tem 40%, 41%, que o problema é dentro da própria família, a gente sabe em psicanálise que a família é aquele grupo que o indivíduo escolhe por alguma razão afetiva para conviver. Então, se ele pratica outros crimes com outros, todos são da família dele, num certo sentido, né? Então, eu vejo assim, que se nós não fizermos um programa sério e acabar com os desvios de verbas e reestruturar essas famílias no sentido de dar a ele o que ele precisa, tem uns que não vão precisar de psicanálise ou de terapia cognitivo-comportamental. Tem outros que vão precisar de socioterapia, tem outros que vão precisar de laborterapia, vão precisar de emprego, de uma série de coisas, que cada caso tem que ser estudado. E só para mim não tomar mais tempo, para responder o que a Hannah perguntou, da questão de lidar com o judiciário. O juiz não fez curso de psicologia, nem curso de psicopatologia. O juiz só quer saber o seguinte, se soltar ele vai matar ou não? É só isso. Então nós temos que apurar os nossos instrumentos de análise para dizer para o juiz, olha, nós garantimos que isso vai acontecer. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão atrasando demais a soltura de pacientes em manicômios judiciários. No Instituto Kirby de Psiquiatria de Nova York, que é um manicômio judiciário oficial lá do governo, tem pacientes lá que receberam alta depois de 19 anos. O paciente recebeu, ele ia ficar 9 meses, ficou 19 anos. Por quê? Porque o paciente, ele mesmo não queria sair lá de dentro. Então, nós temos esse grande problema. O paciente adota o hospital como a sua família, e depois ele não quer sair porque ele tem medo. Obrigado.